Se em algum momento essa pergunta inclinar para um não, é muito possível que eu possa inclinar para olhar para o consórcio como planejamento para me entregar a tranquilidade financeira que todos nós buscamos, né? E quem sabe o primeiro ponto de a gente trazer assim com relação ao benefício disso é a própria disciplina de guardar. Por que o produto muitas vezes é visto como um vilão e as pessoas não gostam dele? Num país onde a gente então tem esse índice de inadimplência, é comum a gente pensar hoje para realizar amanhã. Ele é um crédito colaborativo, então junto com a gente vai ter várias outras pessoas perseguindo também esse objetivo. Mas então é uma bela forma de investimento? De potencializar os investimentos, de diversificar os investimentos, inclusive. O que não pode ser comprado, adquirido através do consórcio? Não teria para te elencar. Olá pessoal, estamos aqui no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Bem-Estar Financeiro, no Fly Hub de Sapiranga. E o nosso centro, no dia 2 de julho, completará 1 ano de atividade. E hoje temos uma visita mega especial, a Cleide, que é assessora de produtos e serviços da Sicredi Caminho das Águas, e ela veio bater um papo conosco sobre o produto consórcio. E como o nosso objetivo aqui é fazer com que os produtos e serviços sejam esclarecidos e as pessoas tenham as devidas informações para tomar a decisão financeira mais adequada e fazer com que os produtos e serviços financeiros sejam aliados do bem-estar financeiro, a Cleide vai explicar para nós como funciona esse produto que é envolto de mitos, de verdades, e a Cleide então vai nos ajudar a desmistificar todos esses mitos e fazer com que as pessoas de fato usem o consórcio a seu favor. Cleide, muito bem-vinda. Muito obrigada, Eduardo. Olá, pessoal. Isso aí, então vamos construir junto aqui um caminho de informação, né? Isso. Para a gente ver como é que consegue ajudar cada um de vocês. Ok. Então, Cleide, começando com a pergunta. No Brasil, nós sabemos que no Brasil existem mais de 80 milhões de pessoas endividadas, que estão com o nome restrito. E levando em consideração que somos em torno de 105 milhões de pessoas economicamente ativas, ok? Isso já demonstra que o brasileiro não tem muito hábito de se planejar. O consórcio, ele é uma ferramenta de planejamento, ele pode ajudar as pessoas a se planejar melhor e como ele pode ajudar? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Planejamento, na verdade, é o batimento cardíaco do consórcio, né? E quem sabe o primeiro ponto de a gente trazer assim com relação ao benefício disso é a própria disciplina de guardar. Considerando tudo que tu traz, né, num país onde a gente então tem esse índice de inadimplência, é comum a gente pensar hoje, né, para realizar. Hoje para realizar amanhã. E aí isso destoa, isso tira as pessoas então do foco, às vezes escolhem linhas, né, ou maneiras de adquirir que podem custar muito caro, né, pesar demais no bolso. E se a gente conseguisse driblar um pouco esse olhar, né, entender se de fato é uma necessidade o que está decidindo comprar ou a opção que a gente está fazendo e a gente planejar para a compra dela, por exemplo, adquirindo um consórcio, a gente entra num processo de disciplina. Eu vou pagando no mês a mês, então estou me planejando por uma aquisição e aí eu corro aquele bom risco de ser sorteado, poder antecipar essa minha compra e é um custo muitíssimo menor, né? E então claro que tem uns detalhes importantes da gente olhar para a escolha da nossa administradora, que podem nos aproximar de fato da realização, né, dessa contemplação do consórcio, que daí a gente pode ir conversando mais sobre. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero comprar um veículo semana que vem. O consórcio é o produto adequado para mim ou não? Nós recomendaríamos que não, porque realmente tem uma proximidade muito grande com a minha necessidade, né, de compra, então eu teria que optar de fato por uma linha de crédito, então devido a essa necessidade mais tempestiva. Mas a gente também sabe que se esse carro agora é uma necessidade, a substituição dele pode ser que seja uma necessidade muito em breve. E aí, como a gente sabe que isso vai acontecer, que a gente planeje essa próxima compra de uma maneira muito mais acessível e planejada. Mas digamos que eu tenho um veículo que me atende hoje e eu daqui a 2, 3 anos eu quero trocar de carro. Perfeito. Eu assumindo essa parcela, existe uma garantia que daqui a 6 meses eu serei contemplado e posso comprar esse carro ou não?
Não. A gente, enquanto administradora, né, ou os administradores de um modo geral, elas não podem garantir que tu tenha acesso a esse crédito. Ele é um crédito colaborativo, então junto com a gente vai ter várias outras pessoas perseguindo também esse objetivo. Algumas com um pouco mais de pressa para isso acontecer e outras com mais espaço, uma régua de tempo maior. Então, normalmente, quem tem um pouco mais de pressa, já conheceu também mais do produto, ela vai procurar antecipar o acesso a esse crédito para comprar por força de um lance. E no consórcio tem essa característica, que o lance maior em cada assembleia, ou os lances maiores em cada assembleia, tem direito, ou adquirem, o direito a acesso a esse crédito mais rápido. Então, se a pessoa dispõe de um recurso, ela já teve a disciplina de fazer uma composição, né, fazer uma reserva, e ela consegue destinar essa reserva, por exemplo, a título de lance para acelerar o acesso ao crédito, então é possível que ela consiga em 2, 3, 6 assembleias. Mas se a gente não dispõe de recurso para acessar, para procurar acessar mais rapidamente esse crédito, nós ficamos por conta do sorteio e outras estratégias que o consórcio tem. E aí pode espaçar mais esse tempo de acesso ao crédito e automaticamente por isso a gente não pode garantir para a pessoa. Tá, então as formas de eu acessar essa carta é eu ser sorteado, que é a melhor alternativa possível, né? Essa é a sorte grande, né? Isso. Ou então eu vou dando um lance, e o lance, como é que ele funciona? Eu pego uma quantidade de parcelas e dou um lance, por exemplo, 75 meses, que é o caso que a gente tá construindo aqui. Isso. Eu, sei lá, eu me proponho a pagar 30 parcelas de lance. E caso o meu lance seja o mais alto, se alguém lá deu 28, outro deu 27 e eu dei 30, eu pago essas 30 parcelas e recebo a carta total, é isso? É isso aí. Eu antecipo o pagamento de parcelas, que o lance é uma antecipação de pagamento de parcelas, e a minha intenção de lance sendo a maior daquele momento, daquela assembleia, me dá direito a pegar o crédito dos 100 mil. E aí, claro, tem alguns desdobramentos que o próprio crédito pode ajudar a gente a contemplar, né? Que existe uma maneira de nós pagarmos o lance, que é embutir, pegar uma parte do próprio crédito para ajudar no pagamento do lance. O famoso lance embutido, que a gente, quem sabe, já ouviu falar. E aí sim, se for usado o lance embutido, Eduardo, aí vai acontecer o quê? Aí o nosso crédito ele diminui um pouco, né? Exatamente, o valor do lance abate do meu crédito. Isso. Então, digamos que o meu lance embutido, arredondando valores, seja de 15 mil, eu uso o lance embutido, sou contemplado nele e eu recebo uma carta de 60 mil. A grosso modo é isso. Modo é isso. Tá. Perfeitamente. Tá. E porque a gente escuta muitas pessoas assim, eu já vi muito, né? Eu sou fã do consórcio, eu adoro o produto, eu acho que é uma forma muito boa de a gente se obrigar a guardar um valor todo mês. A única certeza é que um dia eu serei contemplado, né? E caso eu seja contemplado antes, depois a gente vai bater um papo sobre isso também, que eu quero que você fale um pouco sobre o consórcio como um produto de investimento, mas isso a gente vai ver depois. Tá bom. Retomando, as pessoas reclamam muitas vezes do consórcio e por que o produto muitas vezes é visto como um vilão e as pessoas não gostam dele? Ou seja, eu comprei um consórcio, eu tinha um objetivo de trocar de carro ou comprar alguma coisa daqui a meio ano e não fui contemplado. Não foi explicado para essa pessoa como funciona ou por que as pessoas muitas vezes se desanimam com o consórcio? É possível, né? Às vezes na explicação, no entendimento do produto, a gente pode ter recebido a informação, mas não, quem sabe, encaixado ela direito na nossa expectativa, então pode ter relação com isso. Pode sim no mercado existir, e daí passa muito pela escolha da administradora, né? E quem vai estar, o nível de confiança que tu tens com a pessoa, né? Para adquirir a carta, né? Com a pessoa, com a administradora. Então transita por vários fatores, assim. Mas no mercado, às vezes pode acontecer, de que daí não foi explorado todos os pontos que deveria ser explorado e a pessoa fica sem a informação completa, né? Foi feita uma promessa errada. Isso. Mas claro que também tem uma dose grande de ansiedade envolvida, né? Vamos concordar que disciplina é algo que a gente vai persistindo, né, ao longo do tempo. Então, eu pagar por 12 meses e entender que 12 meses, 6 meses, e eu entender que, puxa, não fui contemplado, vou desistir desse meu planejamento, não, seja mais persistente ainda, né? Isso. Porque a prosperidade, uma das dimensões da prosperidade, que é a financeira, ela mora junto com o planejamento, né? Ela acontece. Exatamente, a consistência, a constância, né? Então permaneça, persista no teu projeto de pagar o consórcio.
Porque vai chegar o momento da contemplação e aí a gente vai ficar muito grato por ter feito todo esse movimento em detrimento do benefício que ele consegue entregar pra gente. Tá. E o consórcio como um produto de investimento. Eu, por exemplo, digamos, eu tenho meu carro quitado, tenho um carro bom, eu tenho a minha casa, eu não quero fazer nenhum procedimento estético, não quero fazer nenhuma viagem, ou seja, eu não preciso de nenhuma linha, nenhum crédito para adquirir algum bem. Faço um consórcio. Vamos pegar esse nosso exemplo aqui, uma carta de 100 mil, 75 meses, 1.500 por mês, tá? Uma carta de veículos. Paguei 10 parcelas, R$ 1.500 por mês, 15 mil. Foi o que eu tirei do bolso e fui contemplado. Esses 15 mil são aplicados ou qual é o valor que a administradora aplica? A administradora aplica os 100 mil, Eduardo, e remunera os 100 mil para esse nosso associado dono da carta. O valor total. E isso, o valor total da carta passa a ser remunerado. Ou seja, eu faço uma aplicação de um dinheiro que eu não Nem teria. tenho. Então, a grosso modo, 100 mil aplicados hoje, qual é o percentual do CDI que essa carta remunera, no Sicredi, por exemplo? No Sicredi, 95% do CDI, atualmente. Que dá em perto de 1%. Sim, né? podemos Próximo trabalhar de 1%. com uma ideia de 1%. Arredondando valores aqui, né? Não é o cálculo exato, mas arredondando valores, nós teríamos então 100 mil aplicados, que daria um rendimento em torno de R$900 a R$1.000, e eu continuo pagando 1.500 por mês. Se você foi contemplado por sorteio, sim. Se daí, for por lance, eu tive que tirar um valor a mais do bolso para pagar aquele lance, enfim. Isso. Mas então é uma bela forma de investimento também. De potencializar os investimentos, de diversificar os investimentos, inclusive. Né? Então, sim, eu tenho de novo a disciplina do mês a mês do pagamento da parcela, mas aí, em algum momento eu fui contemplado, além dos investimentos que, quem sabe, eu já tenha, né? Eu diversifico com mais um consórcio. Ou seja, é uma ferramenta para você planejar a aquisição de alguma coisa ou também de você diversificar os seus investimentos. Sem dúvida nenhuma. Ok, muito bom. Cleide, o que eu posso adquirir com um consórcio? A gente já falou que tem linhas, cartas de crédito para veículos, bens imóveis. Me fala um pouco mais dos consórcios que talvez não sejam tão conhecidos, né? Eu, por exemplo, adquiri as placas solares, a usina fotovoltaica que eu tenho lá em casa, através do consórcio de bens móveis. Então, para mim foi um belíssimo investimento, se pagou, estou ganhando dinheiro com esse investimento, né? Perfeito. Mas o que mais eu posso comprar, principalmente nas cartas de serviços? O que é possível de ser adquirido com o consórcio? Sim. A gente traz muito, assim, de um modo geral, né, nas nossas interações sobre o consórcio, a elasticidade que ele ganhou com o passar dos anos, né? Porque o consórcio, ele nasce lá na década de 60 com aquele ponto A e ponto B bem definidos. É uma carta de moto para uma moto, um carro para um carro, e ali ficava engessado, né? E aí hoje não, hoje tu vê que até o conceito ele mudou, e tu trouxe isso na tua fala, bens móveis, tudo que se move. Os imóveis, né? E os serviços, e aí hoje, se eu puder trazer a exemplo do Sicredi, hoje a gente atende inclusive o olhar para o agronegócio com o consórcio dos semoventes, que são os bovinos, equinos, matrizes reprodutoras. Eu posso comprar gado com uma carta de crédito. Com uma carta de crédito consórcio, isso aí. Então, assim, além desses segmentos, dentro deles, então, tem subatendimentos, como tu bem trouxe. As curiosidades, ou na verdade as novidades que na maior parte das vezes aparece para os associados no consórcio, uma tu trouxe, que é o atendimento dos bens móveis para fotovoltaica. Então veja que esse recurso de sustentabilidade, de energia, também conecta com as cartas. Outra novidade que fica por conta das cartas de bens móveis, normalmente, que os associados né, assim, franzem a testinha, né? Todas as motos elétricas, não precisa ser necessariamente as combustão, as scooters, elas também conecta com consórcio. Outra questão seria, eu tenho já um financiamento imobiliário, um financiamento de veículo em uma outra instituição financeira, mas eu contrato uma carta de consórcios com uma administradora e depois eu uso o consórcio para liquidar aquele financiamento, também é uma possibilidade. Isso normalmente, a novidade também fica por conta disso, especialmente a fotovoltaica e essa parte da liquidação no financiamento. Nos imóveis, aí eu traria o quê? Eu traria o olhar dos bens rurais,
Que existe uma certa escassez de recurso e de linha quando a gente quer investir numa área de terras. Poucas linhas de crédito para você comprar terra, né? De fato. E o consórcio, então, tem toda essa amplitude. O consórcio de imóvel, ele atende a compra do imóvel ainda num prazo muito bom, né? Que não tem nas linhas comerciais de um modo geral. E também a liquidação de financiamento imobiliário de outra instituição é uma possibilidade com o consórcio imobiliário. Normalmente as novidades dessas duas linhas ficam por conta disso. Mas daí lembrem, né? Terreno e construção, só construir em terreno próprio, comprar imóvel pronto, sala comercial, pavilhão, galpão industrial. O que não pode ser comprado, adquirido através do consórcio? Não teria para te elencar. De tanta amplitude. Sim. Os serviços que tu trouxe muito bem, eles têm muito o nosso coração, assim, e pouco conhecimento das pessoas de um modo geral, com o tanto que eles podem, com o tanto que se pode fazer, né? Então tu trouxe algumas coisas assim que são uma procura muito grande, né? A gente precisa fazer uma reforma, algo pequeno, que não envolva mexer a metragem quadrada da nossa casa, a carta de serviços vai atender. Ela vai atender tanto com material, a tinta, né? Vamos pegar esse exemplo assim, a tinta e o rolo lá da pintura, como também a mão de obra do prestador de serviços. Ela vai nos ajudar em procedimentos estéticos e também vai ajudar em cirurgias para nossa saúde, se a gente precisar. Ela vai ajudar com assessoria de toda a natureza. Se eu preciso contratar uma assessoria jurídica hoje, por exemplo, uma fiscal, eu consigo também procurar esse profissional e se eu tenho uma carta de serviços contemplada, eu posso usar essa carta para pagar essa prestação de serviços. E vai muito além. Tem um curso muito interessante ou tem realmente uma formação que eu estou de olho há muito tempo, que não tenho tido oportunidade de fazer a reserva de recursos para isso. Eu planejo com o meu consórcio de serviços e eu pago essa minha capacitação a partir do momento que eu esteja contemplada. E por aí vai e sobram exemplos. Belíssimas contribuições. E já que estamos falando de bem-estar financeiro, como é que o consórcio se encaixa nessa questão do bem-estar financeiro, do planejamento financeiro? Como é que eu posso usar o consórcio a meu favor se eu estou querendo me planejar melhor financeiramente? Passa muito por a gente reanalisar o nosso comportamento de compra. O que vai acontecer se eu não tiver aquilo que eu estou decidindo comprar hoje? Se eu não comprar amanhã, acontece alguma coisa? Né? Se algum momento essa pergunta inclinar para um não, ou eu ter a outra alternativa que não seja comprar, é muito possível que eu possa inclinar para olhar para o consórcio como planejamento para me entregar a tranquilidade financeira que todos nós buscamos, né? Quanto bem-estar que entrega a própria tranquilidade financeira. Então acho que o recado especialmente seria esse, assim, para todos nós. Então o consórcio seria o primeiro passo em direção à realização do meu sonho, que não precisa ser hoje. De fato. Ou amanhã. É um sonho de médio prazo, digamos assim. Aí é a ferramenta ideal para você atingir o tão sonhado bem-estar financeiro. Isso aí. Muito bom. Assinado embaixo. Ok. Obrigado, Cleide. Eu que agradeço. Sempre serás bem-vinda aqui para a gente bater papo sobre o consórcio de uma forma mais aprofundada. Obrigado aos que nos assistem e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até logo.